Tudo começa quando Álvaro recebe dinheiro de um homem, e ele diz que precisa tirar tudo o que pode da família Verga porque em breve vai ser pai e formar sua nova família. E nisso ele está sendo fotografado de longe. Na mansão, Pablo chega na cozinha perguntando pelo senhor Gerardo, e Luz conta que ele está tomando café e já vai trabalhar. Mas diz que ele está com muitos problemas e que agora descobriu que Ângela está grávida e Samantha se casa no dia seguinte. Pablo fica surpreso com a notícia e imagina que Leonardo também tenha levado um susto com isso, porque as mulheres prometem tantas coisas e depois não cumprem, e então começa a se aproximar de Luz, mas ela fala para ele se afastar. E Pablo fala que se não pode cumprir, então não prometa, e Luz se prepara para beijar ele, mas Pablo vai embora e deixa ela toda sem graça. Enquanto isso, Gerardo elogia o café da manhã de Adela, e ela agradece e depois diz que está sentindo ele muito triste, e ele conta que sua filha vai se casar com aquele miserável no dia seguinte. E se desculpa porque lembra que ele é o pai do neto dela. Mas Adela fala para ele não se preocupar porque ela também não vai com a cara desse Álvaro. Em seguida, Gerardo é informado que chegou visitas, e Mirta chega cumprimentando ele e diz que não sabia que ele estava tomando café, muito menos com a empregada. E nisso Adela tenta se levantar. Mas Gerardo não deixa, e fala que insistiu para ela o acompanhar, e a falsa finge um sorriso e agradece a Adela por fazer companhia a ele. Na vila, Abel vai atender a porta e recebe Nancy, e ele pergunta se ela tem alguma novidade sobre a dívida da vila, mas ela diz que não, e ele acha que Félix está com a mão nisso. Porém Nancy diz que espera que não, e pede a ele alguns documentos de Dona Pura. Abel pergunta se está tudo bem com ela, mas Nancy diz que não, e conta que seu carro está com problemas, e quer saber se ele poderia mexer. E Abel diz que sim, e pergunta onde ele está, e ela diz que em sua casa. E então ele pede para ela esperar porque vai pegar algumas ferramentas. De volta à mansão, Gerardo ajuda Mirta a se sentar na mesa, e ela conta que está muito preocupada com ele porque Samantha a convidou para seu casamento. E ele fala que está muito mal, porque sua única filha insiste em se casar com esse homem que enganou duas mulheres e que uma está grávida. Mirta fala que está muito mal por Leonardo, e chama Gerardo para eles fazerem uma viagem juntos. Mas ele diz que sua esposa acabou de esposo e em seguida eles chegam. E Álvaro entrega umas flores para a irmã e diz que precisa falar com Dario. Ele pergunta para o amigo quem deu ordens para ele tirar sua irmã do quarto. E Dario fala que prometeu a ela que a levaria até o pátio se comesse tudo, e diz que ela está bem melhor. E então Álvaro confirma e se desculpa. Dario pergunta por que ele está tão agitado, e Álvaro conta que Ângela está grávida. E Dario, chocado, pergunta se então o casamento dele vai ser cancelado, mas Álvaro garante que não, e diz que o casamento segue de pé, mas fala para o amigo não contar nada disso para Clarita. Por outro lado, Abel está olhando o carro de Nancy, e diz que está com um problema simples, mas do nada Nancy aciona algum botão, e começa a jorrar óleo para cima de Abel, que fica desesperado. E então ela pede desculpas e fala para ele ir tomar um banho, e Abel aceita. Dario fala que Álvaro está ficando louco, e manda ele terminar com Samantha, pegar sua irmã e ir embora com Ângela e seu bebê,
mas Álvaro diz que ainda não pegou tudo o que queria dos Verga, e Dario fica sem entender, mas ele fala que não vai deixar suas ações para trás, e diz que o plano segue em pé. E Dario, mesmo não concordando, manda ele fazer o que achar melhor, e avisa que Gerardo está procurando por ele, e Álvaro diz que ainda tem esse problema nas costas e vai embora. Em outra sala, Alma vai falar com Gerardo e pergunta se ele já está bem para trabalhar, e ele garante que sim, e em seguida Álvaro chega e Gerardo se estressa perguntando o que ele está fazendo ali. E Álvaro conta que com a permissão dele Ângela foi trabalhar na Fundação Verga, mas acha que é melhor ela não ficar lá. E Alma acrescenta dizendo que Ângela e Leonardo tiveram um problema pessoal, e que os dois não querem trabalhar juntos, e então Gerardo pede para Alma deixar eles dois a sós. Ela se retira, e Gerardo fala que Álvaro é muito cínico em falar da mulher que está esperando um filho dele. E Álvaro diz que Ângela engravidou antes dele se casar com Samantha, e Gerardo diz que ele não pode se casar com sua filha, mas Álvaro garante que ama Samantha e que vai fazer ela feliz e também cumprir com suas obrigações de pai com o bebê que Ângela está esperando. Gerardo fala que vai falar com ele não como chefe e nem homem, mas sim como pai, e suplica para ele não se casar com Samantha, porque sabe que o coração dele está em outro lugar, e tem certeza de que ele não vai fazer a filha dele feliz, e que vai acabar com a vida dela. Ele pergunta se por acaso Álvaro quer dinheiro ou ações para deixar Samantha livre, mas o sem vergonha fala que não quer nada, e que ama Samantha. E no dia seguinte eles irão se casar, e vai embora, deixando Gerardo triste. Por outro lado, Fedra está em sua sala quando alguém bate na porta e ela manda entrar. E nisso Júlio entra com um café para Fedra, que pergunta como ele está. Júlio conta que está sendo muito difícil passar pela terapia sem uma companhia, e conta que quando sua esposa morreu ele ainda estava iniciando seu tratamento, e Fedra pergunta do que ela morreu e ele conta que foi meningite, e então os dois compartilham suas tristezas. Gerardo conta para Ângela que já sabe da gravidez dela, e Ângela se desculpa por não ter contado nada, mas diz que acabou de saber também, e diz que isso pode parecer uma traição, mas garante que o bebê tem 7 semanas. Exatamente o tempo que ela estava com Álvaro, e Gerardo fala que acredita nela. Ele pergunta se ela quer sair da Fundação Verga, porque sabe que ela e Leonardo estão com problemas. Mas Ângela diz que os dois já conversaram e que Leonardo é um grande profissional e ela vai respeitar ele. E então Gerardo dá parabéns por ela fazer essa divisão entre o profissional e o pessoal. Ângela agradece e fala que precisa desse trabalho para pagar a universidade. E diz que não sabe se vai conseguir se matricular no próximo período, e Gerardo pergunta o porquê disso, e Ângela conta que perdeu a bolsa acadêmica. Enquanto isso, Abel está olhando as fotos de Nancy da época da formatura e os diplomas que ela tem em casa, e nisso Nancy chega e leva um susto por ele estar sem blusa e tapa os olhos, dizendo que foi ali para entregar a roupa dele, mas se desculpa porque não sabia que ele já tinha saído do banheiro. A Abel fala para ela parar de bobeira e que pode olhar para ele sem camisa. E nisso a toalha dele cai e Nancy fica apavorada em ver ele todo sem roupa, e garante que não viu nada e fecha os olhos e vai saindo. E a Abel tem certeza de que ela gostou do que viu. Por outro lado, Gerardo oferece ajuda para pagar as mensalidades de Ângela.
mas ela diz que não pode aceitar porque ele e Beatriz já fizeram muito por ela. E nisso Samantha chega perto da porta e fica escutando Gerardo falar que considera Ângela como uma filha, e que gostaria de ajudá-la mais, e que se orgulha muito dela por correr atrás de seus sonhos. E Ângela fala que também sempre os considerou como pais, e Samantha furiosa vai embora. Gerardo lamenta porque Ângela e Leonardo terminaram. Pergunta se por acaso ela quer voltar com ele, mas Ângela garante que não, e diz que vai precisar sim dar os direitos dele como pai do bebê, mas nem pensar em voltar com ele. Gerardo fala que não deveria pedir isso, mas conta que está desesperado, e Ângela fala que a essa altura do campeonato não pode negar nada para ele. Mas Gerardo fala para ela não se sentir pressionada, mas diz que Samantha vai se casar no outro dia com Álvaro, e conta que não conseguiu convencer ela a desistir, e pede para Ângela falar com ele, e evitar que sua filha destrua sua vida por causa dele, e Ângela pede para ele não pedir isso a ela, e Gerardo diz que sabe, mas fala que sua filha vai cometer o maior erro de sua vida. Logo depois, Samantha grita com Gerardo dizendo que ele considera Ângela como sua filha, mas ela é a única filha que ele tem, e ele diz que não sabe de onde ela tirou isso. E Samantha grita que ouviu ele falar com ela, e que é horrível seu pai não a apoiar, mas querer ajudar uma mulher que não tem nada a ver com ele. Gerardo diz que está tentando impedir que ela se case com Álvaro, porque vai fazer a maior burrada de sua vida, mas Samantha garante que Álvaro está apaixonado por ela, e Gerardo manda ela abrir os olhos e perceber que tem outra mulher grávida dele, e manda ela desistir disso, mas a Patricinha furiosa fala que não, e garante que vai se casar com Álvaro no dia seguinte, e deixa o pai furioso. Júlio e Leonardo se encontram, e ele conta que está fazendo sua terapia, e comenta que a doutora é um encanto. Júlio diz que está sentindo Léo muito triste, e Ângela escuta quando ele conta que está assim por causa de uma mulher que o enganou, e diz que se apaixonou por uma mulher falsa egoísta, mas ainda bem que não se casaram, porque senão teriam um casamento infeliz igual dos pais dele, e Ângela chora. A noite chega, e Abraão está com o detetive que tirou as fotos de Álvaro, e Abraão diz que ele provavelmente foi depositar o dinheiro que roubou, mas que eles não têm provas, e precisam de algo mais certo. E então o homem diz que tem uma ideia. Na vila, Luz chama por Guilherme, e Pablo e Abel vêm perguntando o que houve, e ela fala que Guilherme não está em casa, e fica achando que Félix levou ele. Eles ficam nervosos, e em seguida Guilherme abre a porta com um prato e um copo na mão, e Luz quer saber aonde ele estava, e o menino mente dizendo que não sabe o que aconteceu, mas que levantou e quando percebeu estava no quintal, e Pablo diz que isso é sonambulismo, mas Abel diz que isso é mentira, porque ele está com um prato e copo, e Luz quer saber o que realmente aconteceu, mas o garoto fala que não se lembra de nada. No dia seguinte na mansão, Ângela bate na porta do quarto de Álvaro e ele manda entrar, e ela diz que está ali para pedir que ele não se case com Samantha. E ele pensa que ela está querendo voltar, mas Ângela deixa bem claro que não está fazendo isso por eles, e sim para ele não enganar outra mulher igual fez com ela. E Álvaro fala que o casamento dele não foi uma mentira e que a prova disso é esse bebê que eles vão conhecer daqui a alguns meses.
Mas Ângela fala que ele precisa deixar Samantha seguir a vida, e Álvaro fala que se ela falar que vai embora com ele agora, ele pega a Clarita e eles vão juntos. Mas Ângela garante que nunca vai fazer isso. E então ele fala que ela pode ir, porque senão ele vai se atrasar para o casamento, e Ângela vai embora. Enquanto isso, Mirtha está tentando convencer Gerardo de ir ao casamento de Samantha, mas ele fala que não vai assistir sua filha jogar sua vida no lixo, e então Mirtha fala que ainda bem que Léo vai estar lá, porque senão ela estaria sozinha, e ele pergunta por Alma, mas ela diz que ela vai com seu novo namorado, e conta que as coisas estão de cabeça para baixo. Gerardo fala que está estressado e Mirtha diz que precisa sair de viagem e ele concorda. E então ela pergunta se ele aceita acompanhar ela. E Gerardo diz que sim. Em seguida, Ângela chega na porta e Mirtha diz que vai embora. E então Gerardo pergunta se ela conseguiu conversar com Álvaro. E ela fala que sim, mas que ele está decidido a se casar com Samantha. Gerardo amaldiçoa o dia em que Álvaro entrou para sua empresa e sua família, e diz que não vai assistir esse casamento, mas Ângela fala que Samantha é filha dele, e por mais que ela esteja se casando com o maior monstro, ela nunca vai perdoar o pai por não ter ido. Gerardo fala que não pode, principalmente porque agora não tem Beatriz. E Ângela fala que está ali para apoiar ele, e Gerardo pergunta se ela iria assistir ao casamento com ele. E Ângela lembra que ele e Beatriz a apoiaram muito, e que isso é o mínimo que ela poderia fazer. Por outro lado, Abraão está com o comparsa de Álvaro, e conta que já sabe que ele está trabalhando para Álvaro, mas o homem garante que não. E Abraão fala que já encontraram documentos provando a fraude e que a contabilidade da empresa vai entregar todos os documentos para a imprensa. E o nome deles aparecerão em todos os jornais, mas garante que pode livrar ele, e o homem pergunta como. E Abraão diz que quer a cabeça de Álvaro. O casamento começa. E todos estão assistindo, quando Gerardo chega com Ângela e todo mundo fica olhando. O juiz pergunta se Samantha aceita Álvaro como seu esposo, e ela olha com deboche para Ângela e diz que sim, e em seguida pergunta para Álvaro, que não responde e deixa uma tensão no ar. Enquanto isso, o comparsa de Álvaro pergunta o que ele tem de garantia que Abraão vai cumprir com o prometido, e ele fala que só a palavra dele, mas garante que se ele não ajudar vai garantir que ele nunca mais trabalhe na empresa Verga e em lugar nenhum, e então o homem quer saber como eles vão fazer isso, e Abraão diz que vai contar o que está pensando. Samantha já está começando a ficar tensa porque Álvaro não responde, e então ele diz que aceita. E o juiz fala que ele já pode beijar a noiva. E Álvaro não toma atitude, e Samantha chama ele que dá um beijo rápido nela. E então o juiz diz que eles precisam assinar o documento. Ângela começa a se lembrar do dia que eles se casaram. E em seguida o juiz dá a cerimônia como encerrada e todos aplaudem. Gerardo fala para Ângela que deve ser muito difícil para ela assistir isso, e agradece por ela acompanhar ele, e Ângela diz que tudo bem e avisa que vai se retirar. Gerardo acompanha ela, e nisso o casal vem atrás. E Samantha agradece pelo pai ter ido ver seu casamento, e Álvaro também agradece, mas Gerardo deixa claro que está ali por causa de sua filha. Samantha pergunta se Ângela não vai desejar nada, e ela diz que sim, e que deseja felicidades e que o casamento deles seja para sempre.
e deixa claro que a única relação que ela terá com Álvaro e sobre o filho deles e nada mais. Ângela sai, e Leonardo vem atrás dela dizendo que a presença dela só prova que ela quer continuar com Álvaro. E Ângela diz que só foi acompanhar Gerardo, mas Leonardo começa a humilhar Ângela e Alma chega e fica atrás de uma árvore ouvindo ele dizer que se apaixonou por ela como louco, mas que Ângela é uma falsa. E que com certeza ela e Álvaro têm planos para fugir com todo o dinheiro que agora ele pode pegar de Samantha, e então Ângela tenta dar na cara dele, mas Leonardo não deixa, e fala que a amou como louco, mas era melhor que a odiasse, e então Ângela manda ele fazer isso, e chama ele de babaca e vai embora e Léo fica pensativo. Félix fala com Valdomiro ao telefone quando Abel chega no apartamento dele dizendo que já sabe que ele está envolvido com a dívida da vila. E Félix diz que pode quitar a dívida dele se Guilherme e Luz forem morar com ele, e propõe isso para Abel, e depois manda ele sair de sua casa, o chamando de morto de fome. Alma fala para Leonardo que ouviu um pouco da conversa com Ângela, e fala para ele não se deixar levar por esse engano, e diz que ela também já abandonou ele uma vez, mas garante que não tinha nenhum homem envolvido nisso, mas Léo diz que não quer falar sobre isso, e Alma insiste dizendo que cometeu um grande erro em abandonar ele, mas garante que só quer apoiar o amigo e então eles se abraçam. Em seguida, Matias chega e pergunta o que está acontecendo ali, e por que Alma está abraçando o ex-noivo, e Léo se desculpa dizendo que eles só estavam conversando, e fala que precisa ir trabalhar, e Alma acha a cena maravilhosa. Samantha cumprimenta os convidados, e depois fala para Dario que eles precisam conversar, mas ele diz que não quer continuar com a traição com Álvaro, e Samantha fala que ele é só um empregadinho e que não vai desprezar ela, e fala que se ele não quiser mais ficar com ela, então vai se encarregar de tirar ele do hospital e acabar com sua carreira, e deixa Dario com raiva. Por outro lado, Gerardo está no túmulo de Beatriz chorando e pedindo perdão porque não conseguiu convencer Samantha de não se casar com Álvaro. E diz que está ajudando Ângela em tudo como ela pediu, e conta que Mirta está se tornando uma grande amiga, e que os dois compartilham a solidão juntos, e diz que está tentando seguir em frente, mas sente muita falta da esposa. No quarto, Samantha está arrumando sua mala, e fala que esqueceu alguns remédios e sai do quarto. Álvaro lê uma mensagem de Alma dizendo que Ângela e Leonardo brigaram feio, e que agora parece definitivo o término deles. Mas Álvaro diz que eles não podem confiar nisso, e para ela preparar o campo com Leonardo. Alma garante que vai fazer isso, porque Mirta vai sair de viagem com Gerardo, e ela vai aproveitar o tempo a sós com Léo, então Álvaro acha ótimo. Em seguida, Álvaro recebe uma ligação de Leandro, seu comparsa, e o homem parabeniza ele pelo casamento, e pergunta se eles vão continuar fazendo acordos, e Álvaro diz que sim, e fala que tudo segue igual, e o homem fala que talvez agora que ele faz parte da família Verga poderia mudar de ideia, mas Álvaro diz que não, e garante que eles vão continuar roubando os Verga, e fala que quando voltar de lua de mel eles vão se encontrar. Nisso Samantha entra no quarto e manda Álvaro se apressar, e ele desliga o celular, e o seu comparsa escuta o áudio que gravou de Álvaro confessando a fraude. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.